Olá, turma. Beleza? O nosso intuito com essa videoaula é justamente revisar, recapitular o nosso tópico referente às reações químicas. Então, vamos lá. Atenção. Adiante. A questão de número 1 diz o seguinte: as equações 1 e 2 são respectivamente reações de, ou seja, nós temos que classificar essas tais reações aí. Então, bora lá. Nessa reação 1 bem aqui, nós vamos ter o quê? Dois reagentes formando um único produto lá no final. Nesse caso, eu tenho uma reação de síntese, ou também chamada reação de adição, síntese ou adição. Dois reagentes, duas substâncias, formando uma única só depois, lá nos produtos. No item 2, eu tenho, observa, um único reagente, AgCl, se decompondo, se dividindo em dois outros. Então, aqui nós temos uma reação de análise ou decomposição. Beleza? Então, síntese e análise, letra A no caso. Síntese e análise. Ok? Adiante. O monóxido de carbono é usado pela indústria química por duas razões. 1. Pode ser obtido a partir de reservas que contêm carbono, tais como carvão ou gás natural. 2. Constitui-se uma estrutura básica a partir da qual moléculas orgânicas mais complexas podem ser formadas. Para muitas reações, o monóxido de carbono é usado em combinações com hidrogênio, como na reação do carvão com vapor d'água mostrada a seguir. A reação mostrada acima seria um exemplo de reação de... Então, bora lá. Essa reação AK. Como é que nós podemos classificá-la? Observa o antes e depois dessa reação. Antes da setinha, aqui do lado dos reagentes, o carbono está sozinho. Aqui do lado dos reagentes, o carbono está sozinho. Lá do outro lado, depois da seta, quem está sozinho é o hidrogênio. Então, observa que houve uma permutação aí, ou seja, uma troca, um deslocamento. Alguém trocou de posição com alguém aí. Ok? Então, observa que anteriormente o carbono é que estava sozinho. E posteriormente o hidrogênio. Molécula do gás hidrogênio, H2. Então, o que a gente pode observar aí? Que o hidrogênio trocou de posição com o carbono. Houve uma troca, uma permutação. Quando eu tenho, nesse caso aí, eu tenho uma reação chamada de deslocamento ou simples troca. Letra A. Deslocamento ou simples troca. A terceira questão. Quando uma reação ocorre pela decomposição, pela ação do calor, ela é chamada de... Bora lá. Pessoal, as reações de análise ou decomposição, elas podem se decompor, tá? Pela ação de três fatores. Se a quebra da reação ocorrer devido ao efeito do calor, a reação é chamada de pirólise. É uma reação de decomposição ou análise do tipo pirólise, ou seja, a quebra, a molécula se quebrou devido à ação do calor. Se a quebra da molécula se der por ação da luz, a gente chama de fotólise. E se a quebra da molécula se der por ação do efeito de uma passagem de corrente elétrica, a gente chama de eletrólise. Então, reação de decomposição ou análise pode ser ainda de três tipos: pirólise, a quebra pelo calor; fotólise, quebra pela luz; e eletrólise, quebra pela corrente elétrica. Então, quando uma reação química ocorre pela decomposição do calor, chamada de pirólise. Letra C. Observe as reações 1 e 2 abaixo. Então, vamos lá. Podemos afirmar que 1 e 2 são respectivamente reações de... O que é que nós temos aqui na reação 1? Nós temos dois reagentes formando um
único produto lá no final. Reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. No item 2 eu tenho um único reagente se quebrando, formando dois produtos lá no final. Análise ou decomposição, está se decompondo. Análise ou decomposição. Beleza. Síntese e análise, letra A. Quinta questão. Considere as equações. Então, tá aí 5 equações. Ele quer que nós destacamos aquela que é considerada uma reação de decomposição. Lembre-se, quando é que eu tenho uma reação de decomposição? Eu tenho um único reagente se decompondo, se quebrando em dois ou mais produtos. Então, aí, vamos lá. Não é reação de decomposição. Não é. Também não é. Também não é. Essa daqui é. Observe que eu tenho uma molécula de H2O se quebrando, vai se quebrar, formando gás de hidrogênio e gás de oxigênio, ou seja, um único reagente formando dois ou mais produtos depois. Um se quebrando e formando dois ou mais depois. Reação de análise ou decomposição. Então aí, letra E. É considerada uma reação de decomposição, letra E. Só a equação de número 5. Toda reação química é formada por dois membros, chamados de... Beleza, pessoal. Toda reação química é formada somente por dois membros, ou seja, reagentes e produtos, tá? Eu vou ter os reagentes se decompondo, formando os produtos. São os principais e únicos membros de uma reação química. Reagentes antes da seta, à esquerda, os produtos depois da setinha, à direita. Ok? Desde que a Terra se formou, a todo instante, as substâncias nela presentes estão continuamente se transformando. Durante o dia, as plantas transformam a água e o gás carbônico em glicose e oxigênio por meio da fotossíntese. Pela respiração, os seres vivos em geral convertem glicose em gás carbônico e água. Para a química, estas transformações são denominadas de... O que é que nós estamos estudando, pessoal? Reações químicas. Todos esses aí são fenômenos químicos, aí são reações químicas. Todos os fenômenos descritos aí no enunciado da questão 7. Em ambientes poluídos, a água da chuva reage com gases contidos no ar atmosférico, formando substâncias danosas ao meio ambiente e aos seres vivos nele presentes. Uma das principais poluições é a chuva ácida, com possíveis reações representadas na imagem abaixo. Essas reações podem ser classificadas como... Então, bora lá. Quais são essas possíveis reações aqui, ó? A primeira reação é essa daqui. Então, essas reações podem ser classificadas como... Bora lá. Será que é a mesma classificação ambas ou não? Bem que é uma reação, ó. Tá? A imagem está um pouquinho ofuscado, mas tudo bem. Então, bora lá. Bem que é uma reação. Eu tenho um reagente se juntando a outro reagente, formando um único produto lá no final. Vocês estão unindo, somando, síntese ou adição. Então, dois aqui, formando um só depois. Síntese ou adição. Nessa outra reação também aqui, eu tenho o mesmo raciocínio. Eu tenho esse, mais esse, mais esse, todos se juntando, né? Esses três reagentes aí, formando um único produto lá no final. Síntese ou adição. Então, as duas reações aí podem ser classificadas ao mesmo tempo como síntese ou adição. Ok? Beleza. Então, se atentem. Vou enfatizar
nas questões de modo geral, essa parte aí de classificações. Saibam classificar as reações químicas, é de suma importância. Ok? No mais é só. Obrigado pela atenção.